Você já sentiu que algo dentro de você apagou? Não morreu, não sumiu, apenas apagou. Como uma chama que um dia brilhou forte, iluminou, aqueceu, te movia. Mas hoje parece só uma brasa tímida, quase sem vida. Você ora, mas não sente. Você canta, mas não arde. Você vai à igreja, mas não avança. Você quer crescer, mas parece que algo em você estacionou. Como se sua alma estivesse presa em um modo de espera espiritual. E talvez o mais doloroso não é o que você sente, mas o que você vê. Você olha pessoas sendo usadas por Deus, avançando, vivendo coisas que você sabe que também poderia viver. Mas enquanto elas sobem, você permanece ali, parado, preso, estagnado. E aí vem a pergunta que corta fundo. O que aconteceu com você? E uma ainda mais profunda. Como sair desse lugar? Porque você sabe que existe mais em Deus do que o que está vivendo hoje. O seu espírito sabe, a sua alma sabe, e Deus sabe. E é por isso que esta mensagem não é uma explicação, é um convite, um chamado para voltar ao seu auge espiritual, para reacender aquilo que se apagou, para romper a estagnação que te prendeu, para subir ao nível que Deus sempre sonhou, mas que depende das decisões que você vai tomar hoje. Respira fundo, porque o que vem agora é para quem se recusa a viver pequeno quando Deus chamou para viver algo grande. Entenda que no reino de Deus existem níveis de fidelidade, mas antes de entendermos os níveis de fidelidade, os 30, os 3 e o principal entre os 3, precisamos entender onde essa história nasce. Os valentes de Davi não surgem no palácio, não surgem na estabilidade, não surgem quando tudo está organizado, bonito e funcionando. Eles surgem no caos. Davi já tinha sido ungido por Samuel. Deus já havia liberado palavra, o destino já estava marcado, mas a realidade ainda gritava o contrário. Ele ainda fugia, ainda era perseguido, ainda era desprezado, ainda era questionado, ainda era visto como o improvável, um homem com promessa, mas sem trono. E é nesse ambiente, confuso, turbulento, instável, que os valentes aparecem. Eles não se juntaram a ele porque havia honra. Não havia. Eles não se juntaram porque havia glória. Não havia. Eles não se juntaram porque havia vantagens. Não havia nenhuma. Eles se juntaram porque reconheceram algo que muitos ignoraram. A unção antecede a manifestação. O propósito aparece antes da posição. E a fidelidade nasce antes da recompensa. Preste atenção nisso, porque tem tudo a ver com você. É fácil ser fiel quando vale a pena. O difícil, o precioso, o que muda destinos, é ser fiel quando não vale. O primeiro movimento de Deus sempre é o mesmo. Ele observa quem permanece quando nada recompensa. A Bíblia diz que muitos guerreiros se juntaram a Davi. Homens fortes, preparados, corajosos, experientes. Eles eram conhecidos como os 30, uma elite honrada. E aqui está o ponto. Eles eram bons, eram crentes fiéis, eram parte do exército certo, eram gente de Deus. Mas o problema não é ser bom. O problema é se contentar em ser bom o bastante. E assim vivem muitos cristãos hoje. Eles creem, mas não rompem. Amam a Deus, mas não se entregam. Servem, mas até o limite do confortável. Obedecem, desde que não doa. Participam, desde que não mexa na rotina. Eles são fiéis? Sim, mas uma fidelidade medida, calculada, condicionada ao que não exige demais. O nível dos 30 é o nível de quem vive com Deus, mas vive raso. E aqui vem uma das frases mais fortes deste sermão. A fidelidade que não custa nada, não transforma nada. E é por isso que muitos não crescem. Não é por falta de fé, não é por falta de vontade, não é por falta de chamado. É porque decidiram viver um evangelho que não muda nada neles. E Deus ama esses, mas não os promove. Porque no reino, promoção vem do que você sustenta quando ninguém vê, não do que você demonstra quando todos assistem.
E agora o espelho se levanta. Você ora porque sente ou porque decidiu ter vida com Deus? Você obedece quando concorda ou também quando não entende? Sua fé te acomoda ou te transforma? Você vive o conveniente ou vive o necessário? Enquanto a fé não te custar nada, ela nunca te levará a lugar nenhum. Entre os 30, havia um grupo menor, raríssimo, incomparável. Eram os 3. Eles não eram os mais inteligentes, não eram os mais capacitados, não eram os mais famosos. Eles apenas tinham algo que Deus procura desde Gênesis: um coração disposto além do comum. Enquanto os 30 perguntavam: quanto isso vai me custar? Os 3 perguntavam: o que Deus quer fazer através de mim? Eles não serviam por conveniência, serviam por missão. Não obedeciam pelo momento, obedeciam pela eternidade. Não viviam para sobreviver, viviam para impactar. E isso muda tudo. Porque ninguém cresce vivendo para si mesmo. Ninguém rompe vivendo em torno do próprio conforto. Propósito sempre custa, mas sempre expande. Os 3 são aqueles que dizem: se custar minha opinião, eu pago. Se custar meu conforto, eu pago. Se custar renúncia, eu pago. Se custar morrer para mim mesmo, eu pago. E aqui está a frase que separa níveis espirituais. O propósito é o que rompe o limite da vida pequena. E agora eu te pergunto: suas decisões são guiadas pelo conforto ou pelo propósito? Sua fé termina em você ou transforma alguém ao redor? Sua vida é sobrevivência ou missão? Você está servindo ou só participando? Se existe dentro de você uma inquietação santa, um incômodo com a vida rasa, um sentimento de que nasceu para impactar, então você já está sendo chamado para o nível dos 3. Mas há mais. Acima dos 30, acima dos 3, existe o nível mais raro de todos, o principal entre os 3. Este homem não era apenas fiel, não era apenas corajoso, não era apenas forte, ele era alguém cuja vida levantava outros, cuja postura fortalecia o ambiente, cuja firmeza moldava destinos, cuja fidelidade sustentava gerações. Este nível representa aqueles que Deus levanta não para ter influência, mas para ser influência. Não porque pediram, não porque buscaram, não porque queriam posição, mas porque foram fiéis quando ninguém estava olhando. Esses são os que sustentam famílias com sua fé, guardam a atmosfera espiritual da casa, mantêm acesa a chama quando outros desanimam, carregam peso para que outros permaneçam de pé. Inspiram pelo que vivem, não pelo que falam. E aqui está a verdade mais séria deste roteiro. No reino, maturidade não se mede pelo quanto você recebe, mas pelo quanto você sustenta. E agora, com todo amor e toda firmeza, eu te pergunto: sua casa é mais espiritual por causa de você? Alguém busca mais a Deus porque você existe? Alguém permaneceu firme porque você permaneceu? Sua vida levanta ou apenas existe? Se dentro de você há senso de responsabilidade espiritual, se outros dependem da sua firmeza, se pessoas olham para você para saber como caminhar, então existe algo do principal entre os 3 dentro de você. Chegamos no ponto em que a mensagem deixa de ser história e se torna um espelho. Porque agora não estamos mais falando de Davi, não estamos falando dos 30, não estamos falando dos 3, não estamos falando do principal entre eles. Estamos falando de você. Porque no reino, nível é escolha, promoção é decisão, profundidade é resposta. Alguns permanecem entre os 30, não porque não poderiam ir além, mas porque se contentaram com pouco. Outros chegam entre os 3 porque decidiram que nada vale mais do que a presença. Mas pouquíssimos, se tornam o principal entre os 3.
porque esse nível exige o que quase ninguém entrega: constância, renúncia, entrega, fidelidade quando cansa, compromisso quando dói, perseverança quando ninguém vê. E agora, com toda a força do Espírito, eu declaro esta verdade sobre você. Você está hoje no nível que suas decisões te colocaram, e estará amanhã no nível que suas próximas decisões te levarão. E então vem a pergunta que divide destinos: até onde você está disposto a ir? Hoje pode ser o dia em que você deixa os 30, rompe o raso, rejeita a média, abandona a sobrevivência espiritual, decide crescer, decide avançar, decide se tornar quem Deus sonhou que você seria. E agora, a pergunta final. Se nada mudar, onde você estará espiritualmente daqui a 6 meses? Hoje Deus te chama para decidir. Hoje Deus te chama para subir de nível. Hoje Deus te chama para viver como alguém que carrega propósito. Porque você não nasceu para ser multidão. Você nasceu para ser escolhido. E os escolhidos permanecem. Mas permanecer não é um sentimento. Permanecer é uma decisão diária. Permanecer é escolher o caminho estreito quando a vontade manda escolher o largo. Permanecer é continuar crendo quando a emoção está cansada. Permanecer é obedecer quando ninguém está olhando. Permanecer é sustentar o fogo quando tudo em volta tenta apagar. E aqui é que muitos tropeçam, porque permanecer exige renúncia. E renúncia exige convicção. E convicção exige profundidade. E profundidade é exatamente o que essa geração perdeu. Vivemos no tempo das crenças descartáveis, dos relacionamentos descartáveis, da fé descartável, da constância descartável. Uma geração que troca de igreja como troca de playlist, que troca de propósito como troca de foto de perfil, que troca de direção porque não quer suportar a dor da transformação. Mas escuta, Deus não trabalha no raso, Deus trabalha na profundidade. E toda vez que Deus quer te amadurecer, Ele te chama para o fundo. E toda vez que o inimigo quer te destruir, ele tenta te manter na superfície. Porque o raso é confortável. O raso é previsível. O raso não exige de você. Mas o raso também não transforma. Não cura, não liberta, não gera frutos, não carrega peso de glória. Você nunca encontrará um propósito profundo vivendo uma fé rasa. E talvez seja justamente por isso que você sente esse incômodo espiritual há dias, semanas, meses. Porque algo em você sabe. Você está vivendo abaixo do que Deus tem. Você está vivendo aquém do que Deus sonhou. Você está vivendo limitado por um ciclo que já deveria ter sido quebrado. E o Espírito Santo está te chamando hoje. Não para tentar mais um pouco, mas para romper. Romper com as distrações que te paralisam. Romper com as vozes que te diminuem. Romper com os hábitos que drenam sua fé. Romper com a vida espiritual morna que já não sustenta seu chamado. Porque há uma unção que só desce sobre quem rompe. Há um nível de propósito que só se revela para quem decide permanecer. Há uma medida de maturidade que só nasce em quem vence o próprio comodismo. E Deus está te empurrando para esse lugar. Mas, como todo pai amoroso, Ele não te empurra sozinho. Ele te dá sinais. Ele te dá convites. Ele te dá oportunidades. E talvez este vídeo seja um deles. Talvez esse seja o aviso que você pediu, a confirmação que você buscou, a resposta que você precisava. Não é coincidência, é convocação. Porque Deus não chama quem está pronto, Deus chama quem está disposto. E você ainda está aqui,
ouvindo, mesmo depois de tudo dentro de você tentar te fazer desistir. Isso não é acaso. Isso é propósito te perseguindo. Agora, respira fundo, porque o que eu vou te dizer agora é sério. O céu está esperando a sua decisão. Os seus próximos meses dependem dela. Seu crescimento espiritual depende dela. Sua família será impactada por ela. Seu futuro será moldado por ela. E a pergunta de Deus para você é simples. Você vai permanecer ou vai repetir o ciclo? Porque ciclos não se quebram com vontade. Ciclos se quebram com decisão, com coragem, com compromisso. E existe um compromisso que você ainda não fez. O compromisso com seu próprio crescimento espiritual. Você anda consumindo palavras, mas não vivendo transformação. Anda se alimentando de conteúdo, mas não se aprofundando em comunhão. Anda emocionado, mas não enraizado. Anda inspirado, mas não constante. E Deus está dizendo, chegou a hora de virar a chave. Chegou a hora de vestir a maturidade espiritual. Chegou a hora de assumir o chamado que você tem evitado. Chegou a hora de parar de sobreviver e começar a crescer. Porque crescer espiritualmente não é automático. É intencional. É sacrificial. É diário. E Deus está levantando pessoas nesta geração que não serão movidas por sentimentos, mas por convicções. Que não serão guiadas por likes, mas pelo Espírito. Que não serão influenciadas pela cultura, mas pela palavra. Que não viverão uma fé frágil, mas uma fé firme. E se você está ouvindo isso, é porque Deus quer que você seja uma dessas pessoas. Mas lembra, Deus não força ninguém. Ele chama, ele convida, ele apresenta o caminho, mas a decisão é sua. E talvez você esteja dizendo aí por dentro, mas eu não consigo, eu não sou forte o suficiente. Eu já tentei antes, eu falei tantas vezes. E Deus te responde agora. Eu não te chamei para confiar em você. Eu te chamei para confiar em mim. Porque não é a sua força que vai te sustentar, é a graça dele. Não é a sua disciplina que vai te transformar, é o Espírito Santo. Não é a sua capacidade que vai te amadurecer, é o poder que atua em você. Mas esse poder só opera em quem decide permanecer. Permanecer orando quando o céu está silencioso. Permanecer crendo quando a alma está cansada. Permanecer obedecendo quando o mundo inteiro está indo na direção contrária. Permanecer firme quando a tempestade tenta te arrancar do chão. Porque no reino de Deus, o prêmio não é para quem começa, é para quem permanece até o fim. E você sabe disso. É por isso que algo dentro de você está ardendo agora. Porque o Espírito está te acordando, te chamando, te despertando, te lembrando quem você é. E você não foi criado para viver uma fé fraca. Você foi criado para viver uma fé fervorosa. Você não foi criado para sobreviver. Você foi criado para influenciar. Você não foi criado para ser multidão. Você foi criado para ser remanescente. O remanescente não é perfeito, mas é disponível, é constante, é comprometido, é maduro. E Deus está te convidando hoje a dar o próximo passo da sua maturidade espiritual. O passo que você adiou, o passo que você evitou, o passo que você sempre soube que precisava dar, mas nunca deu. E eu preciso te dizer algo com toda a sinceridade pastoral. A sua vida espiritual está pedindo socorro. Você não pode continuar no automático. Não pode continuar empurrando sua fé com a barriga. Não pode continuar vivendo ciclos que te mantêm preso ao mesmo lugar. Deus quer te levar para um nível onde a sua mente é mais clara, a sua fé é mais firme, a sua vida é mais alinhada, sua autoridade espiritual é mais visível, sua presença carrega mais peso de Deus. Mas isso exige decisão. E essa decisão tem uma palavra: permanecer. Porque permanecer muda tudo. Permanecer molda seu caráter. Permanecer forja sua fé. Permanecer desbloqueia seu chamado. Permanecer abre portas espirituais que você nunca viu.
permanecer te transforme em alguém que o inferno respeita. E agora, neste exato momento, você sente dentro de você essa mistura de medo e coragem. E isso é o Espírito dizendo: agora é a sua hora. Então aqui está o que você vai fazer. Você vai tomar uma decisão pública, clara, firme, intencional. Não para mim, não para o vídeo, mas para Deus. Porque decisões públicas criam compromissos profundos. Se hoje você decide permanecer, escreve aí nos comentários: eu vou permanecer. Não é só um comentário, é um voto espiritual. É um pacto diante de Deus. É o início de um novo ciclo. E eu vou orar por cada nome que escrever. Vou interceder para que Deus te fortaleça, para que Ele te dê raiz, para que Ele te dê constância, para que Ele te leve ao nível que você nasceu para viver. Porque a partir do momento em que você decide permanecer, o céu inteiro se move ao seu favor e o inferno inteiro treme diante de você. Decida, permaneça e viva tudo aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida. Se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo. Se essa mensagem faz parte do que Deus está despertando em você, então este canal é o seu lugar, porque cada vídeo daqui vai fortalecer sua fé, te despertar espiritualmente, te treinar para viver no nível mais alto, te preparar para os últimos dias. Este canal não é entretenimento, é convocação, é alinhamento, é treinamento para uma geração fiel. Permaneça, cresça, avance com a gente, porque o mundo não precisa de crentes convencidos, precisa de crentes comprometidos. E eu termino declarando sobre você que sua fé não seja fraca, mas firme. Que sua vida não seja rasa, mas profunda. Que sua caminhada não seja parcial, mas inteira. Que sua fidelidade não seja momentânea, mas até o fim. Porque você não nasceu para ser multidão. Você nasceu para ser escolhido. E os escolhidos permanecem.